Está conosco Alessandro Viana Vieira de Paula, que vai nos falar sobre o Reino de Deus. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem: quem são nossos pais? O Reino de Deus é tema central da pregação de Jesus e se apresenta em várias de suas parábolas, principalmente a que fala do grão de mostarda, a menor das sementes, que depois de plantada dará a maior das árvores. Em o livro O Reino, de Herculano Pires, está anotado que aquele que pensa que o reino está longe terá que andar muito para encontrá-lo. Mas o que sabe que o reino já está aqui mesmo, ao nosso lado, já o traz dentro de si. Ai, porém, do que pensar que o reino já está nele e deixar de buscá-lo. Daqui a pouco, depois do Momento Espírita, Alessandro Viana Vieira de Paula vai nos falar sobre o Reino de Deus. Quando abrimos os olhos neste mundo, vimos debruçados sobre nosso berço duas pessoas especiais, nosso pai e nossa mãe. Nos primeiros anos nos sentimos dependentes deles. E mesmo o simples fato de eles estarem a nos olhar se constituía em insegurança para nós. Assim aprendemos a andar, amparados pelos seus braços. Nossos machucados receberam curativos e beijos. Aprendemos a andar de bicicleta. Enfrentamos as ondas do mar, as águas da piscina. Suas mãos nos conduziram à escola, e quando fomos ali deixados pela primeira vez, pareceu que algo se quebrou dentro de nós. Estaríamos sendo abandonados? Contudo, ao final do dia, retornamos ao lar e aprendemos que a escola era somente um lugar para estar algumas horas. Era um lugar para aprender, para fazer amizades, para crescer. Mas sempre havia um lugar para voltar, nosso lar. O aconchego da família, a segurança paterna, o carinho materno. À medida que os anos foram se somando, deixamos de ser dependentes. Andamos com nossos pés, agimos com nossa vontade, alçamos voos mais altos ou rasos. E alguns de nós passamos a olhar os pais de forma diferente. Quem são eles para desejarem comandar a nossa vida? Quem são eles para dizerem o que devemos ou não fazer? Quem são? Nossos pais são espíritos que quase sempre guardam relações afetivas conosco de longa data. Amigos que aceitam nos receber como filhos, desejando encurtar distâncias entre nós e o progresso. Espíritos que se dispõem a nos oferecer um corpo, a nos proteger, a nos amar. Exceções existem, é verdade. Espíritos não tão amigos que se reencontram no cadinho doméstico para ajustes do pretérito um tanto nebuloso. Mesmo assim, eles nos moldaram um corpo, permitindo-nos a reentrada no mundo carnal, e lhes devemos ser gratos. Mas, se desejam saber aonde vamos, com quem vamos, nesses tempos de tanta violência, é porque conosco se preocupam. Se nos estabelecem horários para o retorno ao lar, se nos procuram quando nos retardamos, é porque a nossa segurança os preocupa. Se insistem conosco para que estudemos mais, nos esforcemos mais, é porque mais experientes pela maturidade que ainda não temos, nos desejam ver galgar degraus de sucesso. Se nos impõem disciplina, se nos exigem atitudes comedidas, é porque desejam colaborar com nosso progresso. Para isso, Deus nos confiou a sua guarda. E porque esse compromisso está registrado em sua memória espiritual, tanto quanto pelos laços de afeto que nos unem, eles se importam conosco. Pensemos nisso, e antes de reclamarmos tanto, olhemos nossos pais com gratidão. Vivamos com eles o melhor possível. Afinal, não estarão sempre conosco.
É possível que logo mais eles se transfiram para a espiritualidade, cumprida sua missão. Vivamos usufruindo o melhor da sua companhia, da sua sabedoria, dos seus afagos. Amanhã, quando não estiverem mais conosco, teremos doces lembranças para alimentar a nossa saudade. Esta mensagem, Quem são nossos pais?, está no CD número 19 e no site momento.com.br. Agora vamos conversar com Alessandro Viana Vieira de Paula, palestrante espírita de Itapetininga, autor do livro Jesus, o Celeste Amigo, lançado pela editora Frater. Alessandro, é com imensa alegria que nós te recebemos no programa. Quando um dos apóstolos rogou a Jesus que os ensinasse a orar, ele ensinou a mais bela síntese de como se deve orar, proferindo a oração do Pai Nosso. E nela ele disse: venha a nós o vosso reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, como o próprio Jesus faz anotar no Evangelho, Lucas, que ali consta que os fariseus interrogaram a Jesus sobre a vinda do reino de Deus. Porque desde que Jesus iniciou a sua vida pública, ele fala dessa construção, dessa busca do reino de Deus. E ele ali respondendo aos fariseus diz que o reino de Deus não tem aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali. Eis porque o reino de Deus está dentro de vós. Então essa resposta de Jesus ao falar que o reino de Deus está dentro de nós, já nos remete então a essa questão íntima, moral, espiritual. Então nós vamos perceber que o reino de Deus, conforme alguns pensam, nada tem de material, nada tem de exterior. Algumas pessoas às vezes buscam o reino de Deus querendo melhorias materiais. O reino de Deus está dentro de nós. Isso significa, à luz da doutrina espírita, que nós trazemos na nossa intimidade de espíritos imortais o germe da perfeição. Deus, quando nos criou, por amor, deixou em nós essas potencialidades divinas que vão sendo desabrochadas ao longo do tempo. Então, o reino de Deus é justamente isto. É esta potencialidade divina dentro de nós, que nós vamos desabrochando ao longo das experiências reencarnatórias, desenvolvendo as virtudes, equilibrando as emoções e gradativamente já vamos sentindo uma paz, uma alegria, à medida que vamos caminhando e desabrochando esses valores divinos que estão dentro de nós. E quando Jesus disse que o seu reino não era deste mundo, qual o significado desta afirmativa? O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo trata dessa questão, falando do reinado da realeza de Jesus. Então, naturalmente que ali os benfeitores comentarão que quando Jesus fala do seu reino, da onde ele provinha, das regiões superiores do mundo espiritual, onde vige o amor, a paz, os sentimentos, era um reino diferente do que nós encontramos na Terra, porque a Terra é um mundo em evolução. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações, aonde predomina o desejo do mal, o egoísmo, o orgulho, a indiferença. Então bem se vê que o reinado de Jesus nada tem a ver com aquele cenário que ele encontrou na Terra, mas ele veio para nos ensinar a encontrar este reinado, a encontrar, como dissemos, esses valores divinos que estão dentro de nós. Então o reinado de Jesus é este reinado de amor, de felicidade plena, que nós vamos então ao longo das reencarnações buscando. Não obstante o reino de Jesus não esteja aqui na Terra, ele começa a ser construído aqui na nossa atual situação reencarnatória. Então nós começamos através da nossa mudança comportamental e mental a construir, a nos aproximar deste reinado de Jesus, que é de amor pleno. Você se referiu a Jesus ter dito que o reino de Deus está dentro de nós. Nós podemos relacionar isto à nossa vida diária, à nossa vivência diária, Alessandra? Podemos, porque o cotidiano, as experiências do dia a dia estão fomentando
essas questões do reino de Deus dentro de nós. Então nós vamos ver que diariamente vamos passar por desafios, por situações em que nós somos testados, em que nós vamos ter que mostrar equilíbrio ou desequilíbrio, tolerância ou mágoa, né? Então nós vamos ver que a todo momento nós estamos sendo testados para desabrochar, para aprender esses valores divinos que estão dentro de nós. Então por isso que a doutrina espírita propõe, com muita razão, o autoconhecimento, para que possamos nos analisar e ver o quanto nós estamos nos aproximando deste reino de Deus ou quanto nós estamos nos afastando desse reino de Deus. Então será através das nossas reações mentais, das nossas posturas no dia a dia, que nós vamos então fazendo esta avaliação de o quanto estamos próximos ou distantes deste reinado falado por Jesus. Quando Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por que ele usou esse símbolo do arado? Representaria as dificuldades que nós haveríamos de passar, Alessandro? Sim, porque o arar a terra, Jesus usava uma linguagem simples, é um trabalho árduo, né? Arrotear a terra. Então Jesus usava aquela linguagem simples porque ele falava a um povo que estava acostumado com a terra, com a natureza, na sua tarefa do dia a dia. Então Jesus usava essa linguagem simples, como nós vemos nas parábolas. E o arado é justamente isso, porque a nossa vida é realmente arar, semear. Aqueles que estão procurando edificar o reino de Deus dentro de si mesmo, que estão procurando mudar, nós vamos trabalhando semeando, arando. Encontraremos pessoas que servirão de espinhos, de obstáculos na nossa trajetória. Teremos que desenvolver tolerância, paciência. Pessoas que se somarão à nossa tarefa, que serão verdadeiros amigos, pessoas do bem, que estimularão o nosso prosseguimento. Então, como você bem disse, o arado representa esse suor, esse sacrifício, essa abnegação do dia a dia. Jesus já fala da porta estreita e da porta larga da salvação. Então, temos que estar lúcidos, conscientes, fiéis ao Evangelho, para que possamos continuar arando e semeando à luz do bem, ensinadas por Jesus. É muito significativo quando Jesus, né, compara o reino dos céus com o fermento, que uma mulher tomando, escondeu em 3 porções, não é? E na farinha até que tudo levedou. O que representa este fermento? O fermento representa a boa vontade. O fermento, nós sabemos que na nossa culinária é aquele que faz a massa crescer. Então, os espíritos falarão muito a respeito do poder da vontade. O fermento, então, para nós, nessa passagem, é o símbolo da boa vontade. Aliás, numa conversa que Jesus tem com o sacerdote Hanan, que está no livro Boa Nova, do Chico, e o sacerdote pergunta sobre o reino de Deus, e Jesus fala a ele a respeito da importância do sentimento e da boa vontade. Então, quando nós temos sentimentos alinhados com o Evangelho e boa vontade, nós certamente encontraremos o reino de Deus. Porque às vezes nós vemos pessoas, às vezes bem intencionadas, pessoas que às vezes até têm conhecimento do Evangelho, mas muitas vezes falta esta boa vontade, falta este vigor, falta esta disciplina, o que os Espíritos chamam de seriedade no compromisso espiritual. Os benfeitores espirituais no Livro dos Espíritos, na questão 911, falarão que muitas vezes a nossa boa vontade fica apenas nos lábios. Nós não convertemos em ações. Então o fermento, nessa passagem muito bem lembrada, representa justamente esta boa vontade que nós temos para construir o reino de Deus em nossas vidas. E falando em Evangelho, né, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse livro maravilhoso, podemos dizer, que você escreveu, que tem como título Jesus, o Celeste Amigo. Esse livro, na verdade, é uma forma de gratidão pessoal, porque estando na doutrina espírita há mais de 25 anos, nós encontramos na literatura do espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade do Divaldo Franco, lições belíssimas do Evangelho. Lições que remontam, trazem-nos àquela época do Cristo com uma linguagem poética incomparável. Então, a Amélia Rodrigues representa na minha vida um estudo do Evangelho, um entendimento maior a respeito do Evangelho. Então, como forma de gratidão,
neste livro nós trazemos algumas lições, são muitas lições. A Amélia Rodrigues tem em torno de 10 livros através do Divaldo. Então nós pincelamos, selecionamos algumas lições e fizemos alguns comentários adicionais como uma forma de trazer o Evangelho para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então este livro tem essa característica de trazer Jesus para o nosso dia a dia, para as questões comuns ou mais complexas do nosso cotidiano. Se você nos permite, né? Aqui nós temos no capítulo 1, contexto histórico, a época de Jesus, a rotina e a busca dos valores espirituais, a plenitude dos ensinos de Jesus, saúde integral, as dificuldades da vida, o reino de Deus, né? Fortalecimento pela fé, os benefícios da gratidão, a terapia da oração, muito importante o tema, né? E baseado em Amélia Rodrigues, não tem como não ser um trabalho excelente. Realmente o livro é muito bom e nós recomendamos aos nossos telespectadores que quiserem conhecer um pouco mais do Evangelho de Jesus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É Jesus falando da reencarnação, não é, Alessandro? Sem dúvida, nessa conversa com o doutor da lei, com Nicodemos, ali Jesus fala explicitamente a respeito da reencarnação. Porque como vimos falando, esse encontro com o reino de Deus é esse desabrochar dos valores divinos que estão dentro de nós. Uma vida é insuficiente para desabrochar esses valores. Como é que em uma única vida, às vezes de 30 anos, 50 anos, nós vamos desenvolver amor, paciência, gratidão, fé, resignação. Então nós vemos que são valores que vão sendo trabalhados pelo Espírito ao longo de muitas e muitas reencarnações. Então quando Jesus apresenta a reencarnação como metodologia pedagógica eleita por Deus, realmente é ela que nos permite caminhar etapa a etapa, passo a passo, nessa busca do reino de Deus. Há uma expectativa muito grande com relação ao terceiro milênio, não é? No terceiro milênio, a doutrina de Jesus deverá atingir a sua plenitude? Com certeza. Nós vamos perceber, através da literatura espírita, que os espíritos superiores estão se movimentando, né, comandados pelo Cristo, nesse momento de transição planetária. Vivemos hoje um momento de crise. Dizem os espíritos, um momento de ápice das provas e das expiações. Então vemos o sofrimento, a violência, a guerra ainda no nosso cenário. Mas, naturalmente, medidas estão sendo tomadas para que esse panorama se modifique e a Terra seja um mundo de regeneração, aonde há o predomínio do bem, aonde, portanto, estará vigente o Evangelho, estará vigente o ensinamento cristão trazido por Jesus. Então teremos que realmente aguardar, mas participar, porque às vezes nós espíritas cruzamos os braços aguardando essa construção do mundo melhor. Jesus no sermão profético, ao final fala disso, né? Que fala que um dia o Evangelho triunfará e daí será o fim. O fim do quê? O fim de uma nova era, né? E o começo de uma outra. Então, quando Jesus fala do fim, ele fala do homem velho, então são ciclos evolutivos. Então, um ciclo evolutivo está finalizando, está se fechando, e logo abrirá um novo ciclo, o mundo da regeneração, onde veremos nas nossas condutas realmente comportamentos mais afinados com o Evangelho. Aqueles que não se ajustarem a essa proposta de cristianização do planeta, como sabemos, irão para mundos inferiores, aonde continuarão seu processo de evolução à luz da reencarnação nessa busca do reino de Deus. É a manifestação realmente da justiça divina quando ele dá ainda a oportunidade a esses espíritos endurecidos, embrutecidos, né? A misericórdia de Deus, o amor divino, realmente é sem limites. Então nós vemos que a reencarnação é esta lei que nos permite entender que Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Então isso acaba tirando esta ideia do inferno, essa questão do sofrimento eterno, que Deus nos castigaria, né, eternamente por erros. Deus não castiga, Deus educa, e a reencarnação é esse mecanismo. Então mesmo o criminoso mais endurecido de hoje, o indivíduo mais endurecido de hoje, violento, ele irá ser um dia um benfeitor espiritual. É questão de tempo. Demorará às vezes milênios, milhões de anos, mas o importante é isso que você enfatiza. Deus não desiste de nós. Podemos dizer então que um dia o reino de Deus estará implantado na Terra.
Com certeza. E porque é implantado em nossos corações, por consequência estará implantado na terra. Nós não temos pressa, a espiritualidade não tem pressa. Nós não vimos Jesus na época do Evangelho ansioso, querendo resultados imediatos. Jesus semeava com imensa paz, com imensa ternura, entendendo os limites da criatura humana e sabendo que a reencarnação e o tempo produziriam os resultados necessários. Assim são os espíritos hoje, continuam trabalhando, semeando, aguardando a nossa adesão, a nossa transformação nessa questão da cristianização da terra, dos nossos corações. O mundo de regeneração começa primeiro no nosso mundo interior, no nosso mundo íntimo. Então, há uma pergunta que Joana de Ângeles propõe interessante. Ela diz assim: para onde caminha a humanidade? Por difícil que seja acreditar, a humanidade caminha para Deus. Então é essa visão de regeneração, de mudança, de ação da espiritualidade, é que nós podemos então afirmar que, sem dúvida alguma, um dia o reino de Deus estará implantado na Terra. E Deus se utiliza de vários mecanismos, né? Nós podemos dizer que a dor seja um deles? Sim, nós temos a dor, o amor, a própria criatura humana. Então, sem dúvida alguma, o sofrimento tem esse papel de correção, de educação da criatura humana. Há um ditado popular que realmente reflete isso, né? Quando nós não vamos pelo amor, vamos pela dor. Então, o primeiro convite é de amor, que às vezes dizem, aqueles que não estudaram a doutrina espírita com profundidade, que a doutrina espírita prega o sofrimento. Não é verdade. A doutrina espírita entende, explica o porquê do sofrimento, mas não enaltece o sofrimento. Pelo contrário, convida-nos a um caminho de amor, que nos trará menos espinhos no nosso processo evolutivo. Mas, sem dúvida alguma, o sofrimento hoje na Terra, nesse índice, como nós falamos, alto de violência, criminalidade, corrupção, realmente falta de valores morais, vemos o sofrimento aqui e acolá, para despertar a criatura humana para a necessidade de mudança. O sofrimento, então, é uma bênção, né? É o nosso professor, a nossa mestra, que vai realmente nos corrigir e mostrar que estamos em erro naquela área. E assim a doença, né? Quando surge uma doença, é porque mostra que o corpo não está bem em determinada área e que temos que mudar, às vezes, hábitos. Então, às vezes, o sofrimento vem para nós com esse sofrimento vem com essa característica de mostrar que estamos em erro em alguma área moral e que precisamos nos corrigir. Mas como você bem frisou, né? E como disse Pedro, o amor cobre a multidão de pecados, né? Podemos vencer pelo amor. Pelo amor. É isso que nos distingue, às vezes, daquela ideia da reencarnação, da lei do karma. Porque a lei do karma que vem do Oriente, ela apresenta, às vezes, a reencarnação com aquela roda do karma, que a pessoa colherá fatalmente o mal de ontem. Mas o Evangelho de Jesus ensina que o amor vai atenuar, amenizar os compromissos. Então, o bem sempre será o nosso advogado. Então, por mais que nesta reencarnação eu tenha me afastado do reino de Deus e praticado erros, eu posso ainda nesta reencarnação me aproximar do reino de Deus através do bem que eu espalhe, minimizando, atenuando os meus compromissos com as leis de Deus. Alessandro, muito obrigada por você estar aqui conosco, nos trazer esses comentários tão importantes para nós. Queremos também agradecer a todos vocês que estiveram conosco, lembrando que esses programas e outros estão disponíveis no site amemmaringá.com.br. Desejamos estar juntos novamente no próximo programa e muita paz a todos.